Queridos, eu estou pregando na carta de Paulo aos Efésios. É um estudo que vai desde o primeiro versículo até o último versículo. Vocês estão conhecendo tudo a respeito da realidade espiritual da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante, foi uma das 7 igrejas para quem Jesus se dirigiu no Apocalipse. Era uma igreja que tinha muitas qualidades, uma igreja operante, uma igreja firme na doutrina, mas Jesus fez uma advertência muito séria para aquela igreja, que eles não deveriam ter abandonado o primeiro amor. E o que acontece é que muitas pessoas que se convertem, num primeiro momento, tem aquele amor por Jesus, né? Quantos já passaram por isso? Ouve uma mensagem, chora, ouve uma palavra, fica encantado, está apaixonado por Jesus. Mas então vem a vida, as lutas, as influências do mundo, e a pessoa começa a arrefecer no seu primeiro amor. Ela começa a questionar a Bíblia, não é bem assim. Começa a acreditar que de alguma maneira o estilo de vida de alguém sem Deus é melhor do que o estilo de vida de alguém que tem uma aliança com Deus. E essa luta, gente, é uma luta que todo cristão passa. E na mensagem de hoje, o apóstolo Paulo, ele está deixando claro para os seus leitores, os crentes da igreja de Éfeso, que eles têm que se lembrar do que eles eram antes de ter um relacionamento com Deus e o que eles se tornaram depois, porque eles também estavam inseridos numa cultura muito poderosa. Éfeso era uma das capitais mais importantes do Império Romano, uma cidade na Turquia, uma cidade poderosa, pujante, tinha um grande porto, uma cidade rica, mas uma cidade profundamente influenciada por uma cultura pagã de adoração a deuses falsos. Então, quando nós estudamos a carta aos Efésios, a gente aprende muito também no que diz respeito a hoje. Porque nós, como igreja, se você perguntar para qualquer pessoa que já é convertida, do que ela se lembra antes de ser crente, ela vai dizer: olha, Deus mudou isso na minha vida, antes eu não tinha fé, agora eu tenho, antes eu não tinha salvação, agora eu tenho. Mas muitas vezes a força da cultura começa a entrar na igreja. Isso é tão claro nos dias de hoje que nós estamos vivendo, que você percebe gradativamente, às vezes pastores trazendo técnicas para deixar o povo feliz, técnicas que ele está emprestando do mundo, da mentalidade desse mundo. Por quê? Porque ele já não está conseguindo fazer o povo ficar animado, porque o primeiro amor está arrefecendo. Então a palavra de hoje, que eu vou pregar para vocês, cujo título é Os gentios aos olhos de Deus, são 2 versículos em que Paulo lembra aos crentes da cidade de Éfeso quem eles eram antes de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo. Sumiu aqui. O inimigo gosta de fazer um negocinho, um trabalhinho, né? E eu quero lembrá-los então que cada uma dessas afirmações do apóstolo Paulo tem uma aplicação direta para cada um de nós também. Quem éramos antes de Deus? Qual é a avaliação? Quando fala aqui dos gentios, está falando de um povo sem Deus. A palavra gentil é pagão. Como é que eles são diante de Deus? E como nós devemos nos lembrar dessas coisas, para que a gente possa valorizar tudo aquilo que nós temos em Deus e no nosso relacionamento com eles. Amém?
Então vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Obviamente aqui Paulo está fazendo uma comparação do estilo de vida do povo gentil, que era um povo pagão, com o povo judeu, porque dentro da cidade de Éfeso tinha essas duas comunidades. E aí, obviamente, existem questões que Paulo ele defende, que o gentio não tem que se tornar um judeu para ter um relacionamento com Deus, mas ele quer que o povo que se converteu se lembre de onde eles estavam e onde eles estão agora. Então a palavra de Deus para você hoje é: quando você fica olhando e observando alguém que não tem a Deus, e você o admira demais, você está correndo um risco. Porque a admiração, ela pode te levar a um laço. Porque você começa a abrir mão das conquistas que você tem em Cristo, para poder buscar um modus operandi, um estilo de vida de pessoas que não têm Deus. E eu quero já de antemão dizer para você aqui, para você que está nos vendo, que alguém que não tenha Deus, por mais rico que seja, por mais bem sucedido que seja, é miserável. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, isso significa, não é que nós agora que somos convertidos temos que nos sentir superiores aos demais, de forma alguma. Mas temos que nos sentir privilegiados por aquilo que temos e por aquilo que recebemos. Amém? E Paulo então ele dá um diagnóstico aqui nesses 2 versículos de como Deus olha para aqueles que estão sem Deus. O texto começa a dizer que como os gentios nós éramos incircuncisos. Bom, gente, a circuncisão, vocês sabem, a circuncisão é um sinal da aliança do povo de Israel com Deus. Abraão, quando ele conhece o Deus verdadeiro, num determinado momento da sua vida, Deus fala: olha, você vai circuncidar todos os machos da tua descendência. Porque a circuncisão é uma aliança. Pensa bem, por que Deus mandou cortar o prepúcio? Porque quando vai haver uma relação entre um homem e uma mulher que tem aliança com Deus, quando o sêmen passa pelo canal, ele já passa por um canal que foi consagrado a Deus. Essa é uma maneira de Deus estar dizendo: eu tenho uma aliança com a sua descendência. E ele está dizendo para o povo gentílico: vocês eram incircuncisos, vocês estavam sem aliança com Deus, mas agora vocês têm uma aliança. E aí ele deixa claro que não é o corte do prepúcio do ponto de vista físico, mas é a circuncisão espiritual. E ele deixa isso claro porque para o judeu a circuncisão se tornou uma coisa tão importante que num determinado momento eles estavam brigando com os gentios porque não se circuncidavam. E Paulo, ele deixa claro lá em Romanos 4, de 10 a 12, que o que justificou Abraão não foi cortar o prepúcio. Afinal de contas, ele foi justificado antes de se circuncidar. E ele diz assim: como foi, pois, lhe atribuída? Romanos 4, de 10 a 12. Como foi, pois, lhe atribuída? Está falando aí da justificação. Estando ele circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem,
embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo, como judeu, ele tinha moral, ele tinha lugar de fala, ele era circuncidado, mas ele sabia que o que ele tinha com Deus não era só porque foi cortado um prepúcio, mas porque ele cria e tinha a mesma fé que Abraão tinha. Amém? Mas ele deixa claro, eles tinham uma aliança com Deus, vocês não. Quantos aqui se lembram de um tempo em que vocês não tinham aliança com Deus? Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Querido, não tenha saudade de um tempo em que você estava longe da aliança com Deus. Saiba você que ainda que nós tenhamos que ser humildes, não nos sentimos melhores do que ninguém, nós temos que saber que somos privilegiados sim. Quantos aqui creem em Jesus como seu único Salvador? Então diga glória a Deus. Meu nome está escrito no livro da vida, amém ou não? Porque eu criei exatamente como o pai Abraão creu, e por isso foi justificado pela fé. E aí, a segunda coisa que Paulo fala, é que como os gentios, nós estávamos sem Cristo. Isso é extraordinário, gente. O indivíduo pagão que adorava ídolos, que acreditava nas divindades planetárias. Essa semana eu participei de um programa na Rede Record, Fala Que Eu Te Escuto, e o tema era astrologia. E ali algumas pessoas falando, não, eu acredito em signo, eu acredito sim, porque olha, eu sou exatamente assim, meu signo é esse. Era exatamente assim que nós éramos antes sem Deus. Acreditávamos em coisas que não eram a verdade. Com todo respeito para quem crê nisso, porque nós temos que respeitar o direito das pessoas acreditarem no que quiserem, mas que coisa maravilhosa a gente descobrir que quem rege a nossa vida não é um astro e tampouco o dia que eu nasci. Eu posso ter nascido em qualquer circunstância, em qualquer data, em qualquer época, e ainda assim ser transformado pelo poder de Deus através da minha relação com Jesus Cristo. Amém ou não? E uma das coisas que eu falei, gente, essa visão é muito determinista. Então o indivíduo fala, eu sou assim porque eu nasci no signo tal, com ascendente em tal. Eu falei, a fé que eu tenho é que não importa onde eu nasci, quando eu nasci, que Deus pode mudar minha história através da sua palavra, através do Espírito Santo, amém. Então Deus abriu os meus olhos, e eu um dia descobri que o Salvador morreu no meu lugar. Quantos aqui já descobriram isso? Então diga assim, eu sou privilegiado, porque eu não estou sem Cristo. Os hebreus, alguém vai dizer, mas eles também não têm a Cristo. Mas Paulo, ele mostra para aqueles gentios de Éfeso que ser judeu é diferente de ser gentio. Por quê? Porque primeiro, Abraão, o primeiro hebreu, viu o dia do Senhor. João 8,56, o próprio Jesus diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Mas quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Quando ele estava no pé da montanha, do Monte Moriá, levando Isaac para ser sacrificado, ele teve uma visão, irmãos. Ele viu Jesus morrendo na cruz. Eu tenho convicção disso. Por quê? Porque ele olha para os seus dois servos que estavam com ele e diz, eu vou com o menino, nós vamos adorar e voltaremos. Mas pera lá, ele ia sacrificar. E quando o filho dele, Isaac, fala, pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele disse, Jeová Jirê, o Senhor proverá. E de um lado estava subindo Abraão com Isaac na montanha, do outro lado estava subindo o carneiro
que era para o sacrifício, que ficou preso pelos chifres. E quando Abraão foi completar o sacrifício, ele ouviu do céu: Abraão, não estenda a sua mão sobre o menino, porque eu sei que tu me amas. E naquele momento ele sacrificou aquele cordeiro que representa a provisão de Jesus. Então Abraão viu esse dia e se regozijou. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. E o povo hebreu nasceu no meio desta visão. Então eu quero dizer para você, porque tem gente que nasce crente no meio dos crentes. Um dia vai ter que tomar a sua própria decisão. Mas é muito diferente você nascer numa família crente de nascer uma família pagã. Porque você nasce ouvindo falar das bênçãos, das promessas. E o que nasce no meio da família crente, mesmo que ele não se converteu ainda, ele já é um abençoado. Porque ele está debaixo de uma aliança. Amém ou não? Quantos aqui nasceram lá cristão? Você pode dar um glória a Deus? Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é lindo. Glória a Deus. Os judeus também beberam no deserto da rocha, que é Cristo Jesus. 1 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, ainda que o povo judeu ainda não reconhecesse a Jesus, eles estavam debaixo de uma aliança. Então, meu querido, não tenha saudade do tempo em que você não tinha Deus. Não tem nada de melhor na velha vida do que na vida em Cristo. Paulo também fala das consequências de não ter Cristo. Não ter a Cristo significa não conhecer o amor incondicional. Quantos aqui já se sentiram muito tristes por pecados que cometeram? E quantos de vocês sentiram o amor de Jesus te abraçando, dizendo: eu te amo, mesmo assim? Quantos já sentiram a alegria de ter um pecado perdoado? Não é maravilhoso, irmãos? É extraordinário. O indivíduo que não tem a Cristo, ele está o tempo inteiro com medo. Mas quem tem a Cristo não. Ele pode saber que ele é pecador, mas ele tem a alegria da salvação. Davi, ele ora a Deus no Salmo 38, dizendo: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Querido, se a alegria da salvação foi embora na sua vida, é porque você está se esquecendo de agradecer por quem Jesus é na sua vida. Jesus é o teu Salvador. Jesus é o teu melhor amigo. Jesus já pagou a conta dos seus pecados, até dos pecados que você ainda nem cometeu. Já está pago. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga: eu tenho Jesus. Agora, o ímpio que não crê falar assim é muito fácil. Fácil para quem, cara pálida? Para ele não foi fácil. E se ele, por graça e misericórdia, decidiu morrer por toda a humanidade, feliz é o que o aceita, feliz é o que o recebe. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você tem o privilégio de crer nele. Quem tem certeza que Jesus morreu no teu lugar? Você sabia que isso é um privilégio, que nem isso você mereceu? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, glória a Deus. Sem Jesus nós não estávamos unidos nele. Estávamos sozinhos, relegados à nossa própria sorte, aos nossos erros e aos nossos acertos. Mas agora com Cristo não. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eternamente. Ele em mim e eu nele, para a honra e glória de Deus. Amém, querido? Ele habita em você. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Viver sem Cristo é viver sem perdão, é viver condenado, sem esperança e sem salvação.
Como alguém pode ter saudade de uma vida miserável assim? A terceira comparação que Paulo faz é que, como os gentios, nós estávamos separados da comunidade de Israel. E aqui Paulo está olhando mais não só para o indivíduo, mas está falando da nação de Israel. Uma nação que ao longo da sua história experimentou muitos livramentos e muitas intervenções sobrenaturais de Deus. Uma nação que passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos, porque Deus é um Deus sobrenatural. Os exércitos de Faraó eram muito mais poderosos, mas quando Deus quis botar a mão, Israel passou a pés enxutos e os exércitos do inimigo foram sepultados no Mar Vermelho. Uma nação que passou no Jordão também a pés enxutos, que deu as voltas em Jericó e as muralhas caíram. Uma nação que Deus levantou profetas e através dos seus guerreiros Ele fez o sol parar. Então Ele está dizendo: olha, vocês estavam fora desta comunidade, de uma nação assim, mas agora é diferente. Queridos, essa aliança que Deus tem com Israel é uma coisa extraordinária. Tem gente que pensa que as promessas que Deus fez para Israel, Ele não vai mais cumprir porque eles rejeitaram a Cristo. Não! As promessas de Deus são irrevogáveis. E Paulo diz que todas as promessas que Ele fez, os votos, as alianças que Ele fez com Abraão, com Davi, vão se cumprir. E eu quero dizer para você, quando a Bíblia diz bendita a nação cujo Deus é o Senhor, Ele está estendendo esta possibilidade para que uma nação também se renda a Cristo como nação. Quando você vê a história dos americanos, por que essa é uma nação mais rica do mundo? Porque eles são mais inteligentes? Muito pelo contrário. A média do americano, o americano médio é um povo que não sabe nada do mundo. Eu me lembro que o Ziza, meu cunhado, ele estudou, fez o colegial lá nos Estados Unidos, a Lília também fez, e o Ziza contou que uma vez o professor de inglês perguntou qual é a capital de Londres, da Inglaterra. Quando ele falou Londres, os alunos aplaudiram. Aqui qualquer Zé Mané no Brasil sabe que a capital da Inglaterra é Londres. Mas por que é uma nação tão pujante, tão abençoada? Porque nasceu de um povo que fugiu de uma terra para poder adorar o Deus verdadeiro. Uma nação cuja constituição foi forjada em cima dos princípios bíblicos. E o resultado é isso. Hoje estão apostatando. E por isso vocês vão ver diante dos seus olhos uma nação que vai começar a enfrentar problemas que nunca tiveram. Mas nós que somos cristãos, nós devemos orar para que um dia o Brasil possa estar dentro desta aliança. E bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer sim tomar posição em todos os postos de liderança através de homens comprometidos, não com uma ideologia humana, não com direita e esquerda. Não acredite nessas balelas. Não é a direita que vai salvar o Brasil e tampouco a esquerda. É o Senhor, é a palavra de Deus, os princípios de Deus. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Você crê nisso? Bendita a família cujo Deus é o Senhor. Bendito o seu coração se Deus for o teu Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: não queiram voltar para a vida de pagãos. Vocês não estavam nem mesmo inseridos no contexto de uma nação que tinha aliança com Deus. Em quarto lugar, ele lembra que, como os gentios, nós éramos estranhos às alianças da promessa. E ele usa aqui aliança no plural, porque Deus fez algumas alianças. Por exemplo, Ele fez uma aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E por causa dessa aliança,
eles prosperavam onde eles estavam. Gente, Isaac foi um camarada que ele prosperou tanto, quando ele vai para Gerar, que é a terra dos filisteus, o Abimeleque já tinha tido uma história com o pai de Abraão. Provavelmente esse Abimeleque nem era o próprio, né? Mas era um filho do anterior. Abimeleque aqui é um título, como faraó. E eles fizeram uma aliança, e Isaac começou a plantar. Só que ele plantava e ele colhia 100 por um. Começaram a ter ciúme e inveja dele. Mas pera lá, o que esse cara está plantando tanto? Começaram a perseguir, mandaram ele embora. Ele ia saindo, ia furando o poço, eles iam lá e entulhavam o poço. Mas Deus continuava abençoando. Chegou uma hora que o camarada chamou Isaac e falou: olha, eu tenho que me render. Você tem alguma coisa com Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer uma aliança, você promete nunca fazer nada contra mim? Ele falou: tá bom, apertaram a mão. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem faz aliança com Deus de verdade, pode passar por muitas lutas, mas vai chegar um momento em que a tua semeadura vai trazer uma colheita extraordinária. Porque Deus tem aliança com os seus. Glória a Deus. Deus fez aliança com os patriarcas. Deus fez aliança com Davi, dizendo: Davi, você pecou, você fez coisas graves, mas eu tenho misericórdia pela tua vida. E a minha aliança com você é que eu estabelecerei uma casa para você, e do seu descendente virá aquele que vai governar Israel. O descendente de Davi, Jesus, um dia vai governar todo o planeta. E você tem dúvidas de que Deus vai cumprir a sua promessa? O que Paulo está dizendo é que Deus é um Deus de aliança. E quem não tem um relacionamento de aliança com Deus, não tem as bênçãos de Deus. Pode ter as bênçãos chamadas gerais, né? A chuva vem para todos, o sol é para todos, mas a bênção específica, né? Para aquele que anda de maneira pagã, sem Deus, nos seus pecados, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas visitarei na vida daqueles que me temem 1000 gerações de bênção. Amém ou não? O teu descendente está na linha da bênção, da aliança de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus e dizer: eu creio. Mas a principal aliança que Deus fez com Israel, enviando Jesus, o Messias, lá em Atos 13, versos 32 até 34, diz o seguinte: nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção da morte. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Demorou 1000 anos para que Deus cumprisse a primeira parte da promessa feita a Davi. Veio o Messias, Jesus. Quantos aqui já têm aliança com Jesus? Querido, Deus tem uma aliança com a sua descendência, com o seu filho que não nasceu, com o seu filho que pode estar desviado, com o seu filho que ainda não crê. Deus tem uma aliança. Deus vai persegui-lo até alcançá-lo. Deus vai envolvê-lo até o momento que ele diga: sim, eu quero, eu aceito. Por quê? Porque ele tem aliança com você. Glória a Deus. Queridos, a minha mãe, ela orava pelos filhos. Os filhos tudo desviado, tudo no mundo, tudo fazendo coisa errada. Um por um foi vindo. E Deus trouxe alguns pelo amor, outros pegou um anzol, botou no nariz e falou: vem. E todos vieram. Agora nós estamos profetizando para a próxima geração, todos os netos. E ela dizia:
a minha maior missão nesse mundo é interceder pelos meus filhos. E eu pergunto para você, quem é que pode vencer a oração de uma mãe de joelhos? Então, querido, não fica achando que você pode ter uma vida melhor se você viver como um ímpio. O que o mundo pode te dar a não ser destruição? Entrega a tua vida para Deus e tenha sim, quando você olha para trás, tenha uma lembrança de onde Deus te tirou, mas jamais saudade daquilo que você era sem Deus, porque uma vida sem Cristo é uma vida sem as promessas, sem as bênçãos, sem a sua presença e sem o seu perdão. Em quinto lugar, ele diz que como gentios, nós não tínhamos esperança. Porque quem não tem Jesus está lascado. Escuta, você que está me vendo aqui, talvez você pense que você vai ser salvo pelas suas obras. A Bíblia diz que bastou um pecado para você morrer espiritualmente. Aliás, você já nasceu em pecado e já nasceu morto espiritualmente. E morte não é a cessação de existência, porque todos nós somos seres eternos. Morte significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo. Por isso que o indivíduo vira um corpo inerte. E a morte espiritual é a separação do espírito do homem do espírito de Deus por toda a eternidade. Mas quando alguém nasce de novo da água e do espírito, esse vai viver eternamente, por causa do que Jesus fez. Quantos aqui têm noção disso? Quantos aqui têm noção de que você vai viver eternamente com Deus Todo-Poderoso, com o Salvador Jesus? Amém? É por isso que a Bíblia diz, porque eu tenho certeza, pode aplaudir, isso é a maior bênção que alguém pode ter. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente, a leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com o eterno peso de glória do porvir. O que ele compara? Uma tribulação leve com a glória. A palavra glória significa peso. A tribulação é leve. Ah, pastor, é que você não está no meu calo. Não, ela pode ser muito pesada, mas comparada com o peso da glória de Deus que você recebeu, ela é leve. Ele diz que ela é momentânea, a glória é eterna. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Você vai ter saudade de uma vida em que você não tinha nada disso. Você tem que ter o primeiro amor, irmão. Sabe por quê? Porque o primeiro amor te dá felicidade, alegria da salvação, até no meio da tribulação. Está cheio de crente reclamão, de crente que murmura. Está focando no quê? Às vezes está olhando para o mundo e querendo o que o mundo tem, com inveja do que o mundo te dá, quando na verdade você deveria estar olhando para o alto. Erguei os vossos olhos para o alto, de onde vem a vossa redenção. Alegrai-vos quando passardes pelas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, a perseverança, a esperança. Glória a Deus, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode estar difícil, mas a vitória virá, porque fiel é aquele que prometeu. Aplauda, Senhor, glorifique a Deus. Aleluia. Volte a amar ao Senhor de todo o teu coração. Querido, não tem nada que Deus queira mais do que o seu amor. Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa de nada do que você faz. Ele quer o seu coração. Sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas, as fontes da vida. Então, o apóstolo Paulo está lembrando aos crentes de Éfeso que eles não tinham esperança, porque quem não tem Cristo não tem esperança.
Quem não tem fé não tem esperança. Quem tem promessas não tem esperança. E o estado de desesperança é o estado mais miserável dos homens. Pessoas desesperadas tiram a própria vida, porque não conseguem ver saída. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A minha esperança não se limita a essa vida. Eu tenho muita esperança em Deus, em coisas que eu desejo conquistar nessa vida, mas não é nesta vida que se limita a minha esperança. A minha esperança não se limita, ela se deslimita, porque ela é baseada na promessa da vida eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam a Jesus? Existe uma promessa de coisas extraordinárias. O dia que fecharmos os nossos olhos aqui, imediatamente abriremos os nossos olhos na eternidade, onde não haverá choro, nem dor, nem enfermidade, nem pecado, onde a presença do Salvador nos trará conforto para toda a vida eterna. E por último lugar, como gentios, estávamos sem Deus no mundo. Sem Deus e sem o conhecimento da verdade. Sem fé no Deus que salva. Em todas as demais religiões, Deus é um ser todo-poderoso, mas que vai julgar a cada um segundo as suas próprias obras. Vamos combinar, meu querido. Se você for julgado pelas coisas que você pensa, pelas coisas que você sente e pelas coisas que você faz, você acha que tem alguma chance de você viver com um Deus que é santo, que abomina o pecado? Mas Deus enviou seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. E no nome de Jesus, todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de ser filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos creem neste nome que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo, que salva e que vem nos buscar? Amém? Diga: eu creio. Diga mais forte: eu creio neste nome todo-poderoso. Aleluia. Vidas sem Deus são dignas da nossa intercessão, do nosso amor. Não importa o estado pecaminoso que o indivíduo esteja, nós temos que amá-los e interceder por eles. Mas se tivermos a verdadeira perspectiva, você jamais vai ter saudade de uma vida sem Deus. Jamais vai acreditar que algo que um homem, um ser humano, por mais brilhante que ele seja, vai trazer um modus vivendi melhor do que o da palavra do Deus vivo. E o apóstolo Paulo, ele conclui este raciocínio, esta mensagem, no versículo 13, que na verdade eu vou só ler, porque ele é o início da pregação de domingo que vem. Ele falou de tudo que eles eram sem, das coisas que eles não tinham, mas agora no versículo 13 ele diz: mas agora, diga agora, em Cristo Jesus, vós que ainda antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você está perto dele, porque quando você chega na presença de Deus, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Feche seus olhos, meu querido. A decisão mais importante da sua vida
decisão de colocar o seu coração diante desse Deus Todo-Poderoso. É a decisão de dizer: Senhor, eu sei que eu preciso de Ti. Mas tem muita gente que diz: eu não mereço essa salvação. Essa salvação não é para ninguém merecedor, porque ninguém merece. É para pessoas desesperadas, que creem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para você que diz: Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu por mim. E hoje eu quero te fazer esse convite. Se você ainda não o recebeu, se você ainda não se entregou a Ele, se você tem dúvida de que já tenha feito essa entrega, essa é a oportunidade que você tem, porque a palavra de Deus diz que quem nele crê já tem a vida eterna. Mas a palavra também diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você e por você, tanto você que está em casa, quanto você que veio aqui. Se você quer fazer essa oração para nunca mais ter dúvida de que você está com o teu nome escrito no livro da vida, levante a sua mão e eu vou orar por você, onde você estiver. Graças a Deus, fique com a mão levantada. Há mais alguém? Graças a Deus lá atrás também. Há alguém desse lado aqui? Hoje é dia de salvação. Não resista, entregue o seu coração para Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero pedir a você que está entregando, fazendo essa decisão, saia do teu lugar, vem aqui à frente e eu vou orar junto com você. A igreja aplauda ao Senhor. Hoje é dia de salvação. Você que está me vendo pela internet, faça essa entrega também. Saia do teu lugar, venha. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia do Senhor começar uma nova história na tua vida. Pode vir aqui, meu jovem, pode vir aqui, meus jovens.